Pessoal, desde a última vez que cá vim a falar deste tema da Ucrânia já se passou muita coisa. Agora, na atualidade, estava aqui centrado no tema da entrega de armas ocidentais à Ucrânia e a resposta da Rússia. Acabei de ler aqui nas notícias que a Rússia destruiu deixa cá ver, está aqui mesmo, anunciou a destruição de um depósito onde armazenavam armas fornecidas pelos Estados Unidos e os seus aliados europeus na cidade ucraniana de Zaporozhye. Então, isto eu acho que para os fabricantes de armas, porque isto o que se trata são de duas coisas diferentes. Uma é de tentar que a Ucrânia ganhe esta guerra para salvar a cara a todo o sistema ocidentalista, mas por outro lado é um grande negócio de armas. Por exemplo, aqui temos para exatamente essa imagem ontem em Kiev o secretário de Estado, Blinken, e o secretário da Defesa, Austin, os dois ali, por um lado, a tentar convencer a Ucrânia para entrar na NATO, ou seja, eu acho que esta ideia não está esquecida pela parte dos americanos, querem exatamente usar a Ucrânia para estender a NATO e com isto criar ainda mais problemas. E por outro lado, venda de armas, porque o secretário da Defesa é um conhecido lobbyista que toda a sua carreira militar dedicou-se nos últimos anos a ser um lobbyista dos interesses de uma empresa em particular, que é a Raytheon, que é uma das grandes do complexo industrial militar. Portanto, isto aqui é um jogo sórdido e eu acho que, por exemplo, quando explode um paiol com não sei quantos destes Stingers e NLAWs e Javelins, não importa, porque mandam-me buscar mais uma outra remessa e depois quem vai pagar isto vai ser o próprio sistema deles. Vão-nos pôr a nós, os europeus, a pagar isto de alguma forma ou de outra, aumentando os impostos ou algo mais. Nós estamos envolvidos nisto, nós portugueses. Então vamos pagar esta coisa de uma forma ou de outra. Por outro lado, há aqui um problema adjacente com estas armas todas. Onde é que elas vão acabar todas? E porque calcula-se que só destes mísseis pequenos, anti-tanque e anti-helicóptero, e são umas 20 mil peças que já foram, que devem estar agora na Ucrânia. Muitas destas perdem-se e acabam noutros pontos do planeta. Estão a imaginar, já tivemos um caso há uns anos atrás, aquele MH17, o avião que vinha do Oriente para a Holanda, que foi abatido. E isso foi por um Buk, que era um projétil soviético, do tempo do soviético. Agora imagina com coisas destas, porque tu estás ali, tem o desenrolar deste problema, o que faz é que reina a anarquia. Outro tema é dos bandidos, que o Zelensky tentou soltar, tentou não, que soltou para defender. Muitos dessa gente vai entrar aqui na Europa. Vai entrar na Europa criminosos de alta criminalidade, bandalhos do piorio, vão andar aí porque vêm como refugiados. Em todo o caso, são um ucraniano que veio da Ucrânia de fugir da guerra e depois vão andar aí a campear pela Europa. Isto eu queria concentrar aqui no tema das armas, porque a ministra da Defesa alemã está negociando agora a venda dos Leopardo, destes tanques alemães Leopardo, que são vendidos para a Arábia Saudita, para o Qatar, para os Emiratos. E agora há um problema que também demonstra o patético de como que a Alemanha as coisas têm se desenrolado e como as coisas estão. Por exemplo, o embaixador, o embaixador ucraniano aqui na Alemanha já está a dizer, olha, se é para nos entregarem tanques sem munição, é melhor ficarem com eles. Porque isto é pobre e mal agradecido. Isto é um miúdo, um rapaz novo, que é do Zelensky, da mesma turma do Zelensky, que agora exige que os tanques Leopardo alemães venham com munição. E agora os alemães o que têm que fazer é telefonar para o Qatar a dizer, olha, vocês têm munições,
porque precisamos disso para os nossos clientes ucranianos, porque não há munições, nem podem produzi-las no tempo de entrega que a Ucrânia exige. Portanto, isto aqui há uma pressão forte de apressar aqui uma... Eu acho que a NATO está lutando contra o tempo. Está vendo que quer apressar isto na esperança de puxar a Rússia para fora da Ucrânia. Então quer entrega de armas, quer escalar, quer vender armas, porque aqui há tudo um grande negócio, mas há um plano, sobretudo um plano, que é ganhar a Ucrânia e tentar derrotar aquilo que eles acreditam que vai ser a derrota de Putin perante uma guerra falhada entre a sua população. Eu, sinceramente, eu acho que isto não pinta nada bem para a NATO. Eu acho que Putin tem tudo para ganhar. Posso estar enganado. Toda a gente se engana. Mas, por exemplo, na parte das sanções, que é outro e aqui é a União Europeia que está jogando o papel de marionete. Por exemplo, temos aqui o ministro alemão, outra vez, a Alemanha completamente a ser já empurrada para aqui, para o meio do problema e a ameaçar a extensão desta guerra para o oeste, como eu já tinha dito aqui. Aqui há uma descoordenação já completa, já dentro da Alemanha e dentro da União Europeia. Vamos por partes. Não, a União Europeia hoje, ontem, como vocês sabem, a Rússia disse: nós já não vendemos mais gás sem ser em rublos, portanto, a Polónia e a Bulgária não querem pagar em rublos, nós vamos cortar a torneira. Apareceu hoje a von der Leyen a dizer que isto é uma chantagem inaceitável da Rússia. Ou seja, nós, União Europeia, bloqueamos, aplicamos a bomba atómica financeira, cortámos a Rússia do SWIFT, congelámos os bens deles nos nossos bancos. Segundo o próprio ministro francês da Economia, ou era das Finanças, tinha dito que esta era guerra total à Rússia económica, guerra total económica. E agora a Rússia limita-se a fazer o único gesto que a Rússia teve até agora. Vocês não se esqueçam de duas coisas. Bom, são duas coisas importantes, mas vamos por partes. Uma é que a Rússia ainda não retaliou. A única coisa que está a fazer é dizer: olha, como não vou vender em euros, nem em dólares, porque não me servem para nada, porque vocês congelam, ou seja, não tem importância, os dólares não me servem para nada, eu vou vender na minha moeda. E estes dizem que é uma chantagem inaceitável. A outra é de que a Rússia ainda não declarou guerra à Ucrânia. Já vamos lá falar disso. E então, na Europa, aparece esta agora a dizer que isto é inaceitável. Então, quer dizer, vocês não tinham pensado que as sanções iam ter este tipo de efeito? Que eles ainda nem sequer estão retaliando aquilo que podem fazer. Eles podiam pura e simplesmente cortar toda a energia à Europa, sem exigir mais nada. Eles têm outros clientes a quem possam vender. E veio o ministro alemão da Economia, que é vice-primeiro-ministro, vice-chanceler, está na Polónia, veio lá coordenar com os polacos o corte de energia escalado, mas apressado, agora do óleo, do petróleo da Rússia, de 35% para 12% das suas necessidades. O problema é que aqui não se está vendo como é que se vai como é que se chama? Arranjar uma alternativa. Por exemplo, aqui a Argélia, há um artigo que eu vou pôr aqui no site, aqui embaixo. A Argélia não pode fornecer mais gás à Europa daquele do que está fornecendo. E os preços não vão ser os mesmos. Não é? Por exemplo, a Áustria e a Alemanha, que estão a contar com este fornecedor, porque a Rússia era o maior, e depois tem a Noruega, Qatar, Argélia, e depois o LNG que vem dos Estados Unidos. E este não se vai poder como é que se chama? Tirar o lugar da energia russa, porque não tem capacidade, e clientes como Espanha e Portugal, que são os principais, e Itália, e Alemanha e Áustria. Para Portugal há uma pequena parte que eles asseguram, mas já não vai ser os mesmos preços. Portanto, quando os preços da energia explodirem, porque estão crescendo, estão aumentando a inflação, mas vão explodir.
nessa altura, por aquelas razões que já aqui foram referidas, muitas indústrias europeias vão se tornar inviáveis. Vão falir milhares de empresas. Milhares, principalmente médias empresas, mas algumas grandes e pequenas empresas vão deixar de ser viáveis. E então, não se esqueçam de quem é que andou a planear esta loucura desta guerra económica de sanções, assim, foi feito logo, imediatamente, sem se pensar nas consequências. Já estamos começando a ver as consequências. E eu refiro e volto a reiterar que a Rússia ainda não começou a retaliar. E enquanto o ministro está lá a dizer, este era o mesmo ministro que dizia, vejam só, que ele é dos verdes, que é ecologista, ele dizia, vamos tomar menos ducha e vamos andar de bicicleta para irritar o Putin. Com estas palavras, isto é as palavras de um ministro da Economia, de um vice-chanceler da Alemanha, para vocês verem como é que a Alemanha está. Que isto vai explodir, vai explodir, a rua vai explodir. Já começou há meio ano, mas agora vai, ou seja, agora é já uma coisa do pão à mesa. Então, este tipo, com este nível, com esta linguajar de irritar o Putin, não tomando ducha, que é esta coisa dos verdes, não tomar ducha, e então agora veio dizer que vai cortar com a energia e vai acelerar o processo da construção de terminais para o LNG dos Estados Unidos. Quando essas coisas normalmente tornam pelo menos 4 anos, de 4 a 5 anos para a construção. Vão ter que utilizar terminais de outros países. Da Itália tem vários. E então isso vai aumentar completamente o preço. Mas há outra coisa em relação a este LNG dos Estados Unidos. É que, por exemplo, houve um artigo aqui publicado também no Geopol, vou por aqui em baixo. Nas zonas onde a extração estava sendo feita nos Estados Unidos, população para cima de 65 anos foi claramente visível no padrão de muito mais mortes por cancro de pessoas de mais de 65 anos. E isto nas zonas de extração. Pode ter a ver com o processo de extração, pura e simplesmente, ou pode ter a ver que este gás possa ser cancerígeno a longo prazo. Atenção. Este foi a Polónia, constatado lá com o polaco. A mesma Polónia que também está agora a vender tanques. E isto é a parte militar, já lá vamos. Veio fazer esta coisa da energia, de cortar a energia. Por outro lado, aqui na Alemanha eles não se põem de acordo. Por exemplo, o chefe da oposição não se põe de acordo nem sequer dentro do governo. É que nem sequer é só dentro do governo. Há gente dentro do SPD que está contra e outros que estão a favor. Gente do FDP, estes é que estão mais a favor de ir para a guerra e vender armas e tudo mais, dos liberais. E os verdes também estão divididos. Mas entre eles, ninguém se entende. E depois a oposição diz uma coisa e diz a outra ao contrário. Na esperança de que este governo caia. Este governo tem 3 meses. Meus amigos. O Friedrich Merz, da CDU, ameaçou não fazer passar, não votar a favor do orçamento, aquele especial de 100 mil milhões de euros de aumento de orçamento de defesa. E por outro lado, exige que se venda armas mais rápido à Ucrânia. Quando o Scholz está tentando manter um equilíbrio aqui, de não se meter na guerra para evitar a catástrofe. Mas assim está. Vejam o papel da oposição. É ambíguo só para destruir um governo. Mas não hesita em mandar a Alemanha empurrá-la para a guerra. É muito grave o que se está a passar. Isto é o centro da Europa. É a maior economia da Europa. Isto era a Alemanha. Sinceramente, eu estou aqui há 13 anos. Nunca vi isto. Ontem estava com um amigo meu que trabalha ali também perto e muitas vezes tem que ir ao Parlamento, ao Bundestag, e diz, isto parecem galinhas sem cabeça. E ele ri-se e ele disse, olha, boa comparação, é isto mesmo. Porque daqui são poucos os políticos alemães que ainda têm uma visão retilínea, clara, e ele estava de acordo comigo. Uma delas é a Sarah Wagenknecht, do Die Linke, e ele falou de outro do Die Linke que eu não conhecia, de outra, que é de origem curda, que ele diz que também é assim uma das que se pode confiar. E aqui temos este escalar, porque é uma escalada, e
E parece que não tem. Não há aqui um travão para que se sentem à mesa a ver o que é preciso fazer para acabar com a guerra. Ontem esteve o Guterres das Nações Unidas na Rússia, esteve a falar com o Putin, esteve a falar com o Lavrov e depois disse que havia que entender o ponto de vista da Rússia. Isso quer dizer algo, sim, mas é irrelevante porque as Nações Unidas, enquanto tiver esta estrutura, não serve para nada. Porque aquilo que seria a lei, as Nações Unidas, que é perfeitamente entendível, que é aquilo que se exige, enquanto houver este Conselho de Segurança permanente, que qualquer um deles pode vetar e deixar as coisas, tudo em bom português, em águas de bacalhau, vai prevalecer sobre isto aquilo que a NATO e o sistema ocidental sempre quis, que é uma lei internacional, uma ordem internacional baseada em regras. E que regras é que são estas? Já não são as das Nações Unidas, já não são as de consenso de toda a gente, mas são as deles, as nossas regras. E é por causa disso que aconteceu as guerras todas de Afeganistão, Iraque, Líbia, Somália, Iémen. E agora que do outro lado também começam a falar a mesma língua, não se gosta, porque aqui há claramente um antes e um depois nas relações internacionais, na arquitetura de segurança mundial. É grave, requer muita apreensão e agora ver o que é que se passa no terreno militar, porque a Rússia pôs claramente as condições já em dezembro. Eles fizeram os 14 pontos que não foram respondidos por parte dos americanos sobre a retirada da NATO do leste da Europa. Porque isto é uma coisa que continua lá, um dos pontos. E eu estou convencido que a Rússia não vai desistir desta ideia de voltar a uma configuração à parte em que começou a ser vítima daquilo que eles dizem ser vítimas a partir de 91, 97, que eles apanham aquela Rússia na bancarrota, sem plano, sem se poder defender, sem poder fazer nada, e tomaram e se aproveitaram disto. E o que o Putin diz, não, temos que voltar atrás e começar a pôr os pontos nos is. Portanto, agora, quando este tema do Donbass se for resolvido da parte militar como está previsto nas próximas semanas, meses, pode durar até o final do ano, já estão a falar aqui muitos analistas, depois a ideia é de reconquistarem toda a parte do Mar Negro, ou seja, Odessa, e depois inclusivamente conectar com a Transnistria, que é um problema ali, com a Moldávia. E seria uma extensão que a Moldávia quer evitar esta guerra, mas a Transnistria é legalmente Moldova, portanto, aqui a Moldávia não é da NATO, mas tem uma parceria especial com a NATO. Poderia ser uma escalada ainda mais perigosa e também é candidata à entrada na União Europeia e ali já está nas fronteiras da Europa. E então é preciso ter muita apreensão, mas eu julgo que essa é a ideia dos russos também. É de reconfigurar, ou seja, que a Ucrânia, como existe, vai deixar de existir. Muito provavelmente. E para isto, há uma coisa que os russos ainda não fizeram. Se ainda não fizeram nada no plano económico, para além de exigirem só que paguem na sua moeda, que é perfeitamente entendível e legítimo, ainda não fizeram uma coisa. Eles dizem que fizeram uma operação especial, estão fazendo uma operação especial, mesmo que esteja durando mais do que aquilo que fosse, que eles tivessem previsto, mas não declararam guerra à Ucrânia. Agora imaginem que declaram guerra à Ucrânia. Aí a coisa muda toda. Portanto, eu acho que é a altura de que se acabe com esta coisa de andar a tentar fazer que o Putin perca o poder, porque o Putin, como eu já disse aqui alguma vez, é o diabo que a gente conhece na Rússia e a gente desconhece quem é que poderia vir a seguir, sendo o facto de que se o povo não o aceitasse. Vamos lá ver, ele depois de ter começado esta ação militar, a sua popularidade subiu, porque a propaganda, a retórica que nós ouvimos aqui, nos nossos meios, de que ele é que é o mau, e não sei o quê, não pinta nada na Rússia. Na Rússia as pessoas veem o contrário, veem uma guerra
perfeitamente legítima, em que se está a libertar um país de um grupo que tomou conta do poder ilegitimamente, portanto, ele tem uma aceitação agora de 70 e tal por cento, 75, 73% da população está com ele. Portanto, se fosse o caso de que ele saísse, viria um ultra, coisa que ele não é. E o que é que seria da Europa? O que é que seria do mundo? O que é que seria da paz? Já não é a altura de a gente começar a ver e dizer vamos ouvir a Rússia, como o Guterres tinha dito. O que é que se pode fazer para a nova configuração da defesa? Isto exige muitas coisas. Para quem não viu o programa, a entrevista que eu fiz ao Tim Rush aqui em cima da semana passada, fala um pouco disto que seria um tratado de Westfália que reordena a arquitetura de segurança, mas também de desenvolvimento. Isto aqui, ou seja, a mudança, depois da Ucrânia vai haver uma mudança tectónica para um lado ou para o outro. Eu julgo que vamos no sentido do mundo multipolar. A União Europeia julga que vai fazer a Rússia falir, o que é um disparate. Já foi aqui dito desde o início. É impossível fazer. Isto é um país que tem todas as commodities essenciais, que tem boa vizinhança e que faz comércio com quase todos os grandes países do mundo, com a Índia, com a China, mas também com a América Latina, com a África. Como é que tu vais isolar um país assim? Portanto, a hora de começarmos a pensar de que isto vai passar a factura é à Europa. Primeiro, há que fazer responsáveis estes tipos têm que ir embora. Como eu já tinha dito, os nossos governantes, esta von der Leyen, este Mitchell, o Borrell, todos os governos europeus, ir gradualmente, o povo começando a votar já contra toda esta gente para redefinir uma política de paz, mas também de modelo económico, que não seja este financeiro, que está representado atualmente em Londres, em Washington, em Bruxelas, e se somar a um novo paradigma de desenvolvimento económico diferente. Mas pronto, isto já é muito filosófico e quero fazer uma coisa mais prática. Fica aqui muito concretamente a posição da Alemanha, da Europa, da Polónia, num confronto que está sendo claramente sugada para dentro deste caldeirão ucraniano, a mando de potências externas, ou de potências que não representam os seus próprios povos, nem o polaco, nem o alemão. E então, por hoje vai haver até ao final da semana com certeza mais novidades, voltarei assim que for possível. Até lá.